quiser podemos começar. Muito bem, então muito boa tarde a todos. É um gosto, temos hoje mais uma Smart Discussion Online ligada a um ciclo que nós iniciamos há já alguns meses, que é um ciclo sobre a nova agenda dos mercados. Portanto, a ideia é fazer aqui uma abordagem prática daquilo que é a relação que existe entre a nossa economia e algumas economias com quem temos uma relação muito direta. Portanto, nós já fizemos, antes de agosto, antes de férias, 8 sessões, com vários países, o Brasil, os Estados Unidos, França, Alemanha, portanto não vou aqui estar a enumerá-los a todos, mas em conversa com a Maria João Veiga Gomes, que eu conheço há muitos anos e que saúde, e que é a atual diretora da ICEP da Dinamarca, portanto ela está em Copenhaga, achámos muito interessante fazer esta sessão de hoje, por muitos motivos. Primeiro porque a Dinamarca está, neste momento, a assumir a presidência da União Europeia. É um país que está na moda do ponto de vista da atração de talentos. Aliás, é preciso ver que muitos jovens portugueses estão a ir para Copenhaga e para outras cidades da Dinamarca para fazer os seus mestrados, fazer os seus Erasmus, e portanto há aqui uma dinâmica de colaboração que está a correr muito bem. E segundo, porque de facto a Dinamarca é um exemplo do ponto de vista económico e social, e interessa-nos também aprender com aquilo que lá se passa e ter essa perspectiva. Portanto, a sessão, antes de passarmos à sessão, peço desculpa, como é habitual, dá nota das duas próximas Smart Discussions, já agora para nos organizarmos. Nós estamos a chegar ao final de setembro, não parece, mas é verdade. Para a semana é a última semana de setembro, parece que começou o mês de setembro há uma semana ou há poucos dias, mas já estamos no final de setembro, isto de facto o tempo voa. Portanto, nós na próxima segunda-feira vamos ter uma sessão muito interessante. Portanto, nós temos dado aqui nestas sessões uma particular atenção ao tema da inteligência artificial, que é um tema incontornável. Tivemos na semana passada connosco o Daniel Nerati, que é um conhecido pensador espanhol, portanto do País Basco, e na segunda-feira vamos ter connosco dois grandes especialistas do tema e que dispensam a apresentação, o professor Arlindo Oliveira e o Bernardo Caldas, que é uma espécie de jovem estrela nesta área, e vão falar connosco sobre a sociedade da IA. Vai ser uma sessão muito focada naquilo que são as dimensões mais de contexto social, de organização social ligadas à inteligência artificial. Vai ser uma sessão muito interessante e recomendo a participação. E na terça, a última sessão antes de setembro, no fundo, que tem a ver com uma experiência também muito diferente. Portanto, nós temos muitos portugueses do Share Knowledge e outros, como é evidente, que estão há muitos anos em Bruxelas, têm uma visão e uma experiência daquilo que é a sua visão da capital da Bélgica, que é um bocado também a capital europeia, e portanto com a coordenação do Henrique Brunet, que é um conhecido especialista em assuntos europeus e que também tem uma empresa de assuntos europeus há muitos anos em Bruxelas, vamos ter uma sessão que vai ser muito interessante. Portanto, o Henrique vai conduzir uma conversa com alguns portugueses que trabalham há muitos anos em Bruxelas, perceber um pouco qual é a sua experiência, a sua visão, os desafios que estão em cima da mesa, e depois temos também uma conversa connosco. Pronto, voltando à sessão de hoje, ela vai ter dois momentos. Primeiro, vamos ter uma apresentação da Maria João Veiga Gomes, que é a diretora da ICEP, a quem agradeço a disponibilidade. Ela tem um PowerPoint muito interessante que eu penso que todos vamos apreciar. Depois temos dois casos de sucesso. O Marco Amaro, que é o representante de uma das empresas do Grupo Visabeira na Dinamarca, e portanto vai-nos dar precisamente o testemunho do que tem sido a sua experiência neste mercado. Acho que vai ser uma visão também muito interessante, e como é que as empresas portuguesas poderão abordar este mercado, que é um mercado difícil, mas também desafiante. E depois o Tiago Vegas, que tem responsabilidade de gestão na Vestas, que é uma conhecida multinacional dinamarquesa, está em Portugal há já alguns anos, está muito ligado a toda esta área da tecnologia e tudo o que tem a ver com a inovação, e portanto acho que também é uma experiência muito interessante e portanto também vai ser muito desafiante. Depois das intervenções deles, temos aqui uma discussão com todos, espero que todos possam participar, e eu depois também incentivarei alguns a colocar questões de outro género. Mas João, a palavra é sua, está bem? Muito obrigado. Muito obrigada, Jaime. Eu não sei se o PowerPoint é interessante, mas já Sim, agora sim. a primeira Sim. coisa, obrigado e boa tarde a todos. As fotografias foram todas tiradas por mim, não quer dizer que eu seja uma grande mestre na fotografia, mas deu-me algum gozo. Eu, como disse, eu estou há 6 meses na Dinamarca, portanto é o meu Erasmus da Dinamarca. Provavelmente eu vou aprender mais com todos os que já conhecem mais a Dinamarca do que ensinar, e não é esse o objetivo. O objetivo, quando falei com o Jaime, foi lançar aqui, de facto, algumas pistas sobre o que me parece que é, de facto, um mercado que deve ser estratégico para as empresas portuguesas. Foi assim que a ICEP também entendeu quando colocou aqui uma pessoa já há alguns anos que a Dinamarca não tinha um delegado próprio aqui
na AICEP. Este mercado era coordenado através da Suécia e isso faz de facto alguma diferença. Faz alguma diferença no posicionamento para as empresas e no seu mindset, porque de facto ter uma estratégia própria faz alguma diferença de ter uma alternativa e as empresas, de facto, devem olhar para a Dinamarca como um mercado para onde se deve ter, de facto, uma estratégia de longo prazo própria e não uma coisa que é uma subsidiária da Suécia ou da Noruega, ou etc. Mas já lá vamos. É por isso que eu estou aqui para tentar convencer, enfim, os que não estejam tão convencidos, mas também para dar aqui um bocadinho as minhas impressões daquilo que eu entendo que são oportunidades, que de facto há muitas, mas de longo prazo e as especificidades. Na verdade, também uma ressalva que, não tentando generalizar, porque as diferenças culturais são muitas, também há pontos em comum. Nós temos temos algumas, quando se fala em oportunidades, é porque existem pontos de contacto que poderão ser, de facto, eh, oportunidades a explorar, mas as generalizações, de facto, também são sempre perigosas. E muitas vezes, quando generalizamos, há sempre a regra e a exceção. Portanto, quando nós dizemos que os dinamarqueses são assim ou assado, é como dizer que os portugueses são de uma maneira ou de outra, e portanto, tendencialmente são assim, mas há sempre alguém que foge à regra. Portanto, são tendências, nunca nada está certo ou errado, e portanto, entendam isto como pistas, e portanto, de facto, não há verdades absolutas, nem, portanto, é tudo um pouco relativo, são impressões que só quando nós pensamos nelas é que não, enfim, deixam de ser ou não. E portanto, como está ali no reino do Hamlet, to be or not to be, that is the truth. E portanto, comecei por aí. No reino do Hamlet, tudo é relativo. E portanto, também quando generalizamos, temos que pensar que as coisas não são. Os dinamarqueses são a todos assim e os portugueses são todos de outra maneira. Mas, portanto, no reino de Hamlet e dos outros castelos, e a Dinamarca tem imensos castelos, aquele não é o castelo do Hamlet, para quem conhece. O castelo do Hamlet é o de baixo, aquele é um outro castelo, há imensos castelos na Dinamarca. Aliás, a rainha e a família real e o rei atualmente passam a vida a passear por todos os castelos da Dinamarca e os turistas passam a vida a tentar aqui no centro da cidade encontrar a bandeira para perceber se a família real está ou não. E eu passei o verão inteiro a perceber que eles nunca estão aqui em Copenhaga, portanto devem andar sempre a passear nos muitos outros castelos que existem aqui na Dinamarca. E há muitos. Este que está aqui é o de Frederiksborg, que é do século XVII e que, por sinal e uma curiosidade, é também um museu nacional da história da Dinamarca, patrocinado, isto depois já lá vamos porque também interessa, por um senhor que é o senhor Jacobsen, que é o fundador da Carlsberg. E isto também tem muito a ver com a maneira de estar das empresas e da sociedade dinamarquesa, que é o devolver à sociedade, ou como é que as empresas também se posicionam nesta sociedade, que é de facto bastante diferente da maneira como se encontra em Portugal. Portanto, no reino da Dinamarca e de muitos outros castelos, as estruturas de trabalho são bastante planas, nada formais. A confiança é a regra. É muito estranho ao princípio, de facto, alguns métodos de trabalho
porque não é preciso nada escrito, quando se diz que está confirmado, está, e não é preciso mais nada, não é preciso confirmar, a reunião fica marcada para daqui a um mês e meio e não é preciso confirmar mais nada, e uma pessoa fica assim, não é preciso mais nada, não, não, está confirmado, e daqui a dois meses essa reunião acontece, e é preciso muitas vezes, as coisas ficam marcadas daí a 2 meses. São bastante focados e o foco é o objetivo, toda a gente sabe isso. A pontualidade é a regra, também é, mas a pontualidade é 10 minutos antes da hora, é para começar a hora. A cooperação é a chave, que é uma coisa que também é bastante estranha para Portugal. Quer dizer, nós dizemos que somos muito colaborantes, mas na verdade não funciona da mesma maneira. Aqui é totalmente verdade a maneira como os dinamarqueses cooperam, as empresas cooperam entre elas, as parcerias público-privadas são de facto uma realidade, depois já irei desenvolver um bocadinho mais, e o equilíbrio entre a vida profissional e privada é de facto crucial. E é estranhíssimo, eu ainda não me consegui habituar a isso. Os horários também são muito estranhos. Mas é de facto muito respeitado. Se vai buscar o filho às 3:30 da tarde, e é mesmo às 3:30, porque o colégio fecha às 4 e ninguém passa pela cabeça interromper ninguém depois dessa hora. Mas enfim, vamos passar para o próximo slide, se faz favor. É o slide, deve ser o sítio mais fotografado em Copenhaga. Era um porto comercial e antigamente era uma zona mal frequentada, mas eu pus esta imagem porque se calhar não poderia deixar de pôr Newhavn, só para dizer que sendo um porto comercial, inicialmente também de má vida, hoje estão para este mercado, exportam mais de cerca de 1.550 empresas portuguesas, o que já é bastante. As nossas exportações são são cerca de 1.000 milhões. E, portanto, faz da Dinamarca o 17º parceiro de Portugal, o que é uma posição para um país relativamente pequeno, bastante surpreendente. Às vezes confundimos o tamanho do país com a dimensão, o mercado potencial com o mercado real. E quando dizemos, é o 17º, não nos quer dizer grande coisa, mas se pusermos em perspectiva, o principal cliente em bens e serviços, a Dinamarca, em 2024, é um país que nós exportamos mais para a Dinamarca do que exportamos para a China. Exportamos mais para a Dinamarca do que exportamos para Moçambique ou para Cabo Verde, ou mesmo para a Coreia do Sul, para a Arábia Saudita ou para a Índia. Isto dá-nos que pensar, apesar de ser um mercado pequeno, entre aspas, é um mercado com grande valor acrescentado e com grande potencial. Além do mais, nestes 1.000 milhões, é um mercado bastante equilibrado, onde metade, sensivelmente, é bens e a outra metade é serviços, e destes serviços não é tudo turismo. Mais ou menos 30% é turismo e o resto são outros serviços. Portanto, há uma grande diversidade, o que também é muito interessante e suscita grandes oportunidades e bastante potencial. Próximo slide, se faz favor. Ahm, não podemos deixar de falar dos Vikings, e só aqui uma nota muito rápida. Quando falamos de Vikings, no século VIII, entre o século VIII e o século XI, temos alguma tendência para pensar em bárbaros. Eu só queria desmistificar aqui um pouco, só para percebermos por onde é que eles andaram. Foram quase desde o Alasca, passaram pela Europa toda, foram até à Turquia, ao Médio Oriente. Não eram se calhar assim tão incultos como parecia.
andaram por muitos sítios. Às vezes temos um bocadinho esta ideia, e, e tem alguns pontos em comum conosco, o mar e o vento, e isto dá-nos aqui muitas pontos em comum que podemos explorar, e que ainda hoje são oportunidades de negócio, mas que os dinamarqueses de facto exploram e desenvolvem como core, que nós também temos, mas que de facto na Dinamarca são muito mais impressionantes em termos de negócio, quer na área das energias e das eólicas, e eu vou deixar essa parte para o Tiago, quer na parte de tudo o que é construção naval, recreio, há barcos por todo o lado, a vela e tudo o que tem a ver com o mar, nada disso é luxo, há marinas e barcos por todo o lado, e portanto há imensas oportunidades nestes setores que importa desenvolver, com imensos certames, muitas oportunidades que nós podemos abarcar. E, portanto, é só uma nota para percebermos o que é que está aqui em causa e o quanto podemos trabalhar aqui. O próximo slide, se faz favor. Também aqui perceber o que é também o equilíbrio entre a vida privada e a vida de trabalho, o lazer, e não há dinamarquês sem o seu banho diário e o outdoor. Aquela fotografia, a primeira, é à hora do almoço. O bom tempo este ano foi bastante, mas todos os dias, quase sem exceção, faça chuva ou faça sol, no inverno ou no verão, eles aproveitam para fazer o seu banho higiênico, tipo Marcelo Rebelo de Sousa, na cidade ou não. E é muito engraçado, porque nós nunca faríamos, acho que qualquer destas fotografias seria impossível. Aquilo é quase o Terreiro do Paço, a outra fotografia foi tirada em março, estava um gelo, e a outra é na praia. Eles todos os dias, a qualquer hora do dia, aproveitam para estar ao ar livre, coisa que nós, de facto, fazemos muito menos e aproveitamos muito menos. Portanto, tirar partido das coisas simples da vida é muito importante para eles também. A próxima também, trabalho e lazer, mas também esta cultura, aquela fotografia do meio, é muito importante porque o primeiro parque recreativo da Dinamarca, que é em Hellerup, que é uma das zonas mais, digamos, é como se fosse a linha do Estoril, cá do sítio, foi feito em 1911 e era um parque que tinha vela, ténis, uma área de jardinagem, de jardim, e de lazer para as pessoas, e é de 1911. Portanto, vejam há muito mais de um século, e foi o primeiro parque de lazer e recreativo da Dinamarca. Portanto, eles já tinham esta preocupação e este equilíbrio há muito mais de um século. A próxima, portanto, a cultura com a ópera, já agora só mais uma nota, a ópera de Copenhaga também foi toda financiada pela Fundação Maersk, só para terem uma ideia, integralmente. Mais o próximo, e o Tivoli, que é, enfim, o grande parque de diversões, que foi o grande inspiração para o Disney World, que veio cá o Walt Disney de propósito para ver e inspirar-se, também tem mais de 100 anos. Portanto, toda esta cultura quer dizer, tem que haver sempre um equilíbrio. E aqui também, para os portugueses não acharem que só as praias portuguesas é que são boas,
Podem dizer, é muito frio. Pois é, estas fotografias foram tiradas em março, por acaso. E estavam 20 graus, não estava assim tão mal. Acho que já, se calhar, alguns viram esta série que é o Hotel à Beira-Mar, e isto dá-nos que pensar, porque eles mantêm as tradições, têm os hotéis muito bem cuidados e têm imensas oportunidades para empresas portuguesas em todas estas áreas, desde o textilar, às cerâmicas, aos, a todas as áreas de tudo que está na casa e que eles fazem com uma mestria incrível do turismo, de todas estas áreas em que Portugal pode ter imensas parcerias com e oportunidades nestas áreas e que eles já fazem, mas quer dizer, fazem com um cuidado, um rigor, uma qualidade que de facto é muito importante ir ver a costa toda, desde não só aqui a costa da Zelândia, mas toda a costa da Jutlândia, é um sem número de pequenos hotéis que foram preservados desde os últimos 100 anos, e que está muito bem descrita nesta série que se chama Badal Hotel, que dá para perceber como eles cuidam das tradições e as mantêm e são muito protecionistas também, isto é muito importante também dizer, eles são muito protecionistas das suas marcas e é muito difícil também convencê-los a entrar com novas marcas e, portanto, é preciso ser bastante persistente. Próximo slide, se faz favor. E isso também é importante para perceber como é que eles defendem a sua tradição, os seus designers, a sua cultura, a sua arquitetura. Está ali aquela, aquele cartão, é como eles defendem, entra-se num hotel, está ali, aquilo está num hotel e eles estão a dizer todos os designers que estão no hotel, o que é vendido no hotel, o que é que está, desde o tecido, a cerâmica, a iluminação, o mobiliário, feito pelo designer X, como é que é valorizado. Nós não conhecemos o designer, mas eles só por valorizarem aquele designer vão vender aquela peça a um X de valor. O estudante mais pobre, entre aspas, porque a pobreza aqui é relativa e é muito mais igualitário, mas vai gastar, é capaz de gastar 1000 euros num candeeiro do Paul Henningsen para ter aquele candeeiro daquele designer porque ele valoriza. Portanto, aqui não vale a pena entrar com produtos baratos, porque aqui quando é barato, o dinamarquês desconfia mesmo. E, portanto, aqui não é para entrar com produtos baratos. Aquele boneco de madeira, que toda a gente tem, que é o macaco do Kai Boyensen, custa 200 euros. Aquelas cerâmicas do Royal Copenhagen, que a gente pode dizer que tem a vista alegre, mas cada chávena custa 50 e tal euros. E tudo é valorizado porque tem qualidade e eles valorizam isso. Portanto, é muito importante ter quando se entra neste mercado, ter sempre esta atenção. Próximo slide, se faz favor. E tudo isto funciona nesta lógica também da educação, sempre com símbolos nacionais muito presentes, a família real, a bandeira, eh, toda a valorização da educação para o desporto, a família real corre ao lado, aquilo é a corrida em maio, a corrida real, em que o rei corre ao lado do povo durante, não sei se são 20 e tal quilómetros, mas corre ali ao lado do povo na corrida. A escola, aquilo é uma escola, aqueles são os professores que estão na escola a mostrar a Guarda Real aos alunos, estão nas bicicletas com os miúdos dentro das ecocargos a mostrar a família real, a guarda, a mudança da guarda. Portanto, tudo isto
faz parte de um marketing coletivo, que eles são sempre, é a comunidade acima de tudo, não, para não se destacarem enquanto indivíduos, mas sim a comunidade que se destaca para o branding do país, não é? Próximo, se faz favor. E, portanto, também para dizer, portanto, no meio disto tudo, toda a consciência ambiental, não é? Portanto, porque a bicicleta, no fundo, é um meio de transporte, 70% da população dentro da cidade de Copenhaga se desloca por meios de bicicleta. Aquilo ali é a segunda fotografia é a Copenhagen Business School, onde, como já me disse, já há muitos portugueses, a comunidade portuguesa neste momento já são mais de 7.000 portugueses, a comunidade, mas temos imensos estudantes, não só na Copenhagen Business School, mas como na DTU e noutras faculdades tecnológicas. O ciclismo é um desporto o ciclismo é o desporto, mas a bicicleta é um meio de transporte e o ciclismo neste momento também tem imenso potencial. Nós temos de facto até devíamos aproveitar agora com a volta à Espanha e com o nosso ciclista João Almeida, etc. Temos aqui também algum potencial para desenvolver alguma coisa na área das duas rodas. Também estamos a ver se fazemos algum trabalho nessa área aqui na ICEP. Mas lá está, eles são muito protecionistas. A Decathlon teve mais de 2 anos para tentar entrar no mercado e não conseguiu. Marcas dinamarquesas acima de tudo, e é muito difícil, tem que ser com muita persistência e muita à volta de alguma coisa muito diferenciadora. Não é assim de qualquer maneira que se entra no mercado. É deles e é o que é deles e pronto. Próximo slide para perceber como é que é, e até onde vai o sentido prático dos dinamarqueses. Eles não estão para coisas muito complicadas. Numa casa dinamarquesa de alto luxo, como esta, numa zona das mais caras, isto é na mesma casa. A casa é um apartamento top, mas na cave, porque não tem garagem, porque o privilégio é para a bicicleta. Mas como não se constroem garagens, porque o meio é a bicicleta, e só dá para ter fogão, na cave é que se têm as máquinas, e vamos ser práticos. Aquilo é um prédio antigo, é para manter, e a manutenção faz-se faz todos os anos, mas as máquinas estão na cave e, portanto, as pessoas descem à cave, máquina de lavar e máquina de secar. Temos ali o esgoto à vista, mas não tem problema. Está a funcionar, não está? É assim, é rápido e eficiente, está resolvido. Próximo slide. Também não gostam de incertezas e têm o pensamento estruturado e lógico, e é para saber a mãe, o avô paterno, a avó materna, o avô paterno, portanto, o avô e a avó maternos, o avô e a avó paternos, e é rigoroso, não se confundem. Portanto, a mãe da mãe e a mãe do pai, o pai da mãe e a mãe do pai. Portanto, o mor é a mãe, a avó materna, o morfar é a avó, portanto, agora já me baralhei, mas percebem, não é? É a avó materna e o avô paterno. O avô paterno, ai, agora já me enganei. Perceberam a lógica? Vamos avançar. Cada um está identificado. Agora aqui queria-vos perguntar, o que é que esta fotografia tem em comum? Alguém quer responder? Não vamos Sei. demorar muito. Não sei, talvez esta imagem muito conhecida do lado esquerdo, É mas só não. uma palavra. Por O acaso agora. Marco não pode dizer. Certo. O Marco não pode adivinhar. Então vamos passar ao outro slide, que o próximo slide tem a resposta. É Carlsberg. É que todas aquelas fotografias é para dizer Carlsberg, porque a cereiazinha também foi patrocinada pela Carlsberg, que era
tanto o senhor Jacobsen, que era foi o fundador da Carlsberg, é que ofereceu a cereiazinha à cidade. E era o bairro da Carlsberg, e este hoje é o bairro da Carlsberg na cidade, que foi aquele pórtico, que é o pórtico da fábrica da Carlsberg antiga, e este é o bairro Carlsberg novo na cidade, e portanto é para perceberem, mais uma vez, e pode passar o próximo slide, eu já estou a tentar, que é as grandes empresas na Dinamarca são fundações comerciais, portanto há esta figura específica e, portanto, as grandes empresas dinamarquesas são muito maiores que as grandes empresas portuguesas e é isso que faz da Dinamarca, faz a grande diferença na Dinamarca. São grandes fundações e muitas delas são grandes fundações que patrocinam artes, educação, investigação, ciência. Não vamos falar da Novo Nordisk que toda a gente conhece, mas é uma fundação que eu há bocado eu acho que não sei que deu mais de 1 bilhão. Eu tinha aqui o número, mas é um valor brutal à sociedade em projetos. Mas temos temos grandes empresas, muitas delas já estão em Portugal, a Data Shaw, a Leo Pharma, a Novo, a Lundbeck, a Coloplast, a Maersk, a Danfoss, a Vestas, a Carlsberg e outras são grandes fundações e dão e devolvem à sociedade através de investigação, de educação, de desenvolvimento, e é um modelo que de facto faz o desenvolvimento da sociedade porque é nesse modelo que depois assenta eh, muito do resto, não é? Portanto, do tal equilíbrio entre o lazer, a educação e o desenvolvimento da sociedade. O próximo slide, eu tentei mostrar aqui algumas oportunidades, há muitas mais, mas as oportunidades para Portugal não são só aquela, eu procurei mostrar assim um bocadinho na nutshell, mas de facto nós temos muita coisa que penso que pode ser trabalhada. Eh, É um mercado, como eu procurei mostrar, em que de facto com investimento de longo prazo, apesar de eles serem bastante protecionistas, de haver, há quem diga que é mais difícil convencer um, é mais fácil, há um ditado que é mais fácil mover um barco viking com uma agulha do que convencer um dinamarquês, mas ainda assim as oportunidades em Portugal existem. Eh, uma garrafa de vinho do Porto, estão aqui algumas na prateleira de uma loja, custa cerca de 300 coroas, mais ou menos 40 euros em média. Pode haver mais caro, pode haver mais barato. O que é não há sítio nenhum, eu não conheço mais nenhum mercado onde haja mais de 20 festivais de vinho do Porto, o que é um recorde. As latas de atum são vendidas ao lado das latas dos enlatados deles com prestígio, e há espaço desde que haja valor, e de que se trabalhe isto. Portanto, se pudermos passar para o último slide, é uma maneira de estar na vida que, através das pequenas coisas, se reflete não só na cultura, mas também no modo de fazer negócios. Eles entram, quando se entra com esta palavra, que é um bocadinho difícil, eu não me vou atrever a pronunciar, mas que é uma maneira de estar na vida que de facto, através das pequenas coisas, também se reflete na maneira de fazer negócio, mas que não é para estar tipo horas a falar. Há um breaking the ice, mas depois passa-se para o negócio focado, mas que, que eu acho que vale a pena, é compensador
E pronto, estamos aqui para vos ajudar. Espero que tenham gostado. E agora vou-me calar e vou dar a palavra aos outros convidados. Muito obrigada. Muito bem. Bem, João, excelente introdução, como sempre, muito prática e objetiva. Portanto, e exemplo do que temos feito nestas sessões, temos agora aqui dois casos práticos, portanto, um de uma empresa dinamarquesa em Portugal e outro de uma empresa portuguesa na Dinamarca. Portanto, eu não sei como é que querem fazer, mas se calhar por questões que têm a ver com o que fizemos nas outras sessões, começaríamos talvez com a empresa portuguesa na Dinamarca. Portanto, o Marco representa, como disse há um bocado, uma conhecida empresa do Grupo Visabeira, que é um grupo de referência que tem sede em Viseu e está presente em todo o mundo. E depois temos o Tiago que nos fará sobre a Vestas Cá. Portanto, passamos a palavra ao Marco, agradecendo a sua presença, e depois ao Tiago. E, mas, João, mais vezes, muito obrigada Obrigada. pela intervenção, que foi de facto muito interessante e muito cativante. Convinha que o Marco ligasse o som. Nós estamos a ouvir, Marco, tem que pôr o som. Ok, agora sim. Portanto, muito boa tarde a toda a audiência. Maria João, parabéns pelos seus 6 meses de Erasmus. Conseguiu passar uma mensagem muito boa daquilo que é a sociedade dinamarquesa. Portanto, também gostaria de agradecer o convite para participar na Smart Discussions, gratos ao Jaime e também à Maria João. Portanto, o meu nome é Marco Bruno Amaro, sou natural de Cerejais, Alfândega da Fé, no distrito de Bragança. Sou engenheiro eletrotécnico de formação, casado e pai de 3 filhos. Portanto, hoje vou dar-vos a conhecer a história da nossa operação portuguesa, que há 11 anos aterrou na Dinamarca para ajudar a modernizar as redes de telecomunicações e que no processo aprendeu algo maior do que tecnologia. Aprendeu a construir confiança, confiança com clientes, confiança com municípios, com sindicatos, com comunidade, confiança dentro das nossas próprias equipas. Começamos em fevereiro de 2014, numa parceria europeia com a Huawei, a fazer reengenharias e upgrades de 2G e 3G, ao mesmo tempo que ligávamos o 4G com janelas de corte de serviços estritas, trabalhos de dia, de noite, fazendo o país de uma ponta à outra. Não havia mão de obra disponível para o volume e a cadência. Formamos profissionais, mais que tudo, formamos pessoas. Respeito pelas regras locais, viver em conjunto, integrar-se numa nova sociedade. O inverno era duro, as noites longas, mas um grupo de 60 jovens construiu entre si uma disciplina e uma amizade que ainda hoje dura. Fomos reconhecidos e premiados diversas vezes em convenções da Huawei organizadas em outros países, na Europa e na China. Portanto, este primeiro sucesso abriu portas para um desafio totalmente diferente: modernizar a rede coaxial. Em 2016, no país inteiro, com foco na Grande Copenhague. Se na rede móvel o contacto com o cidadão é quase invisível, no coaxial tínhamos que entrar em prédios e algumas casas. E foi aí que percebemos que a tecnologia só funciona quando a sociedade a aceita. O dinamarquês quer saber quem entra em sua casa, o motivo e ao que vai. Muitas vezes éramos confundidos com outras nacionalidades menos aceites. Respondemos sempre com civismo, com transparência e, importante, com comunicação em dinamarquês quando necessário. Depois, em 2018, veio outro salto. Trabalhar diretamente com a TDC na construção de redes de fibra na Grande Copenhague. Sabíamos que o modelo tradicional de consórcio, com múltiplas frentes, construção civil e técnica, poderia não encaixar uma presença nossa ainda muito jovem. Avaliamos muito bem as necessidades, desde licenças municipais, abertura e fecho de valas, o design, os projetos e a obra propriamente dita. Comunicação e acesso a casas dos clientes.
Portanto, adquirimos uma empresa especializada em Civil Works, montamos um call center com dinamarqueses e construímos um processo simples. Telefonar, explicar o que vamos fazer, agendar com precisão, dizer quem vai instalar, um português que fala inglês e oferecer um tradutor se a pessoa preferir. Portanto, em Copenhaga, 9 em cada 10 aceitaram. Com os municípios e associações locais de moradores, tínhamos sempre alguém a falar dinamarquês. Portanto, o resultado tem sido contratos renovados ao longo dos últimos 6 anos e uma reputação de chave na mão fiável. Portanto, no meio disto tudo, como aprendizagem, aprendemos o alfabeto do mercado de trabalho dinamarquês, portanto, que assenta numa regulação de trabalho no diálogo social, portanto, não há salário mínimo legal. Os salários e as condições são definidas em convenções coletivas, negociadas entre associações patronais e sindicatos, e esses acordos são revistos tipicamente de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos. Portanto, que para quem chega de fora, perceber isto muda tudo. A negociação não é ruído, é infraestrutura, tal como fibra, 5G ou cabos de energia. Também percebemos a diferença entre conflito e conflituosidade. O sistema dinamarquês permeia responsabilidade mútua. Portanto, as partes sentam-se, negociem e cumprem. O resultado para greves e bloqueios simpáticos existe. O espaço para as greves e para os bloqueios simpáticos existe. Mas o objetivo é chegar a acordo. Portanto, o resultado é um mercado de alta cobertura por convenções e sindicatos fortes. A FH do lado dos trabalhadores e a DA do lado dos empregadores. E um Estado que participa em acordos tripartidos quando é preciso reforçar transições, qualificação ou integração de estrangeiros. Do lado da segurança e saúde, aprendemos rapidamente a trabalhar com a autoridade dinamarquesa para o ambiente do trabalho. A autoridade que fiscaliza e aconselha no terreno, muitas vezes sem aviso prévio, aplicando lei do ambiente de trabalho. A cultura é simples, prevenção antes de reação. Para projetos noturnos, ambientes confinados, trabalho à altura ou escavação urbana é a regra. A regra é planear, documentar e informar, formar. E, claro, o contexto tecnológico. Em 2020, a TDC-NET concluiu o SOP de 3.800 estações e anunciou cobertura nacional 5G, colocando a Dinamarca na liderança nórdica. A conectividade é praticamente universal. Cerca de 99% da população usa a internet e o investimento em fibra, sobretudo nas áreas metropolitanas, fez da experiência digital uma extensão natural do cotidiano. É neste palco que nós trabalhamos. Também não poderemos falar de infraestruturas sem falar de transição energética. A Lei do Clima dinamarquesa torna vinculativo reduzir as emissões 70% até 2030 face a 1990 e alcançar a neutralidade carbónica em 2050. Portanto, quero deixar 5 ideias práticas que nos trouxeram até aqui e que podem ser úteis em energia e nas telecomunicações. Portanto, falar a língua do cliente e das instituições. Portanto, o nosso call center em dinamarquês, a transparência sobre quem entra em casa e quando, e o respeito pela regra local foram tão críticos como qualquer ferramenta de um técnico. Funcionou na fibra, em Copenhaga, e funciona quando vamos pedir licenças municipais para abrir ruas, trocar armários de baixa tensão ou instalar um cabo elétrico novo. 2. A negociação coletiva não é obstáculo, é estabilidade. Quando percebemos que o acordo setorial é a regra do jogo, deixamos de empurrar exceções e passamos a planear pessoas e custos, com base em instrumentos conhecidos nas convenções coletivas de trabalho, deslocações, horas, descanso, segurança. Em vez de reabrir tudo, aplicamos bem o que existe e, onde for preciso, negociamos acordos locais que se encaixem no core do projeto. Portanto, as convenções coletivas com as quais trabalhamos é o Building Agreement para a construção e o Electricians Agreement para os eletricistas.
3. A liderança de serviço. Portanto, a função de liderança é suprimir impedimentos, não instituí-los. Em 2014, 2016 e assim sempre, o desafio não é mais ordens, é mais suporte. Turnos noturnos, frio, logística, casas partilhadas, integração cultural. A função de quem lidera é tirar atrito. Portanto, horas de frio contam, mas contam mais os pequenos cuidados que impedem acidentes e as regras claras que evitam mal-entendidos em obra e em casa. As equipas que aprendem, equipas que obedecem. Formamos técnicos que não havia e voltamos a formar quando o contexto muda. 4G, 5G, fibra, agora energia. Portanto, aprender junto tem criado coesão e velocidade. Uma equipa na obra com procedimento partilhado e feedback curto resolve os problemas no local antes que eles escalarem para o cliente. 11 anos depois, continuamos porque os clientes perceberam que não desaparecemos de um projeto, de um contrato. A nossa proposta de longevidade, não de espetáculo. Portanto, isto tem criado um trust capital nas telecom, na energia, nos municípios, na rua. Portanto, deixem-me juntar também aqui 4 aprendizagens sociais vindas da experiência dinamarquesa que considero valiosas para qualquer empresa estrangeira. A flexi-segurança não é slogan, é arquitetura. Flexibilidade para contratar e, se necessário, dispensar. Segurança para o trabalhador, entre empregos, e ativação através de políticas ativas. Esta arquitetura permite ajustar equipas à procura sem sacrificar o tecido social. O equilíbrio que, no longo prazo, reduz ruído e aumenta produtividade. Férias e descanso conto. Desde 2020, a lei de férias da Dinamarca é concomitante. Cada trabalhador acumula 2,08 dias de férias por mês e pode usá-los de imediato. No nosso caso, com muitas equipas de profissionais dinamarqueses deslocados, combinamos férias legais, folgas programadas e dias de compensação para permitir regressos regulares a casa, ver a família, estar na sua terra, repor energia e bem-estar. Portanto, planear viagens, alinhar substituições e coordenar com clientes e municípios não é custo. É uma gestão de risco. Menos fadiga, menos erros, menos acidentes. E no terreno, mais qualidade, segurança e cumprimento de prazos. A segurança regulatória é aliada. A autoridade dinamarquesa para o ambiente de trabalho não é a polícia. É a técnica para que a obra corra bem. As inspeções sem aviso elevam o padrão e por isso protegem pessoas e prazos e protege a reputação. Sem salário mínimo legal, igual mais responsabilidade. Se a referência é a convenção, o cumprimento é a tua licença social para operar. Não otimize salário à margem, constrói carreira e upskilling, melhora a retenção e reduz turnover. Quando olhamos para a frente, vemos 3 frentes onde as telecoms e a energia se tocam e onde o que aprendemos na Dinamarca nos prepara bem. A primeira é a continuidade da digitalização, com redes 5G densas e fibra profunda a suportar cidades, indústrias e serviços críticos. A Dinamarca já provou que é possível trocar 3.800 sites e lançar 5G em tempo recorde. Agora, o desafio é orquestrar small cells, edge e latências reais. A segunda é a descarbonização do setor elétrico. Reforço e expansão de redes, armários de baixa tensão, retrofit ativos e preparação de ilhas energéticas que vão exigir telecom resiliente, backhaul robusto e operadores com disciplina de execução. Mesmo com adiamentos, o vetor é claro e os financiamentos europeus estão a alinhar. Terceiro é pessoas. Continuaremos a formar profissionais num mercado disputado, criando valor e capital humano, porque é isso que nos permitiu ser, até hoje, os melhores da classe, juntar performance e dedicação aos outros. Quando um técnico nosso entra numa casa, não entra só um crachá, entra a confiança que demorou anos a construir. Termino como comecei. Construir redes é construir confiança.
A nossa história começou com swaps noturnos no frio, passou por upgrades para 5G, por bater a portas e por reuniões com sindicatos. Hoje, com telecomunicações e energia a convergirem, queremos continuar a ser parte dos grandes desafios das próximas décadas. Não como com promessas, mas com o mesmo método que a Dinamarca nos ensinou: diálogo social, excelência técnica, liderança de serviço e respeito pelas pessoas. É assim que se ganham clientes, é assim que se ganham comunidades, é assim que se ganham equipas. Muito obrigado. Muito bem, Marco, fantástico, excelente, muito objetivo, muito claro, e depois na discussão teremos naturalmente a oportunidade de dizer mais. Tiago, agora a perspectiva de uma empresa de referência dinamarquesa, que é a Vestas, está muito ligada, como disse, ao setor de intensidade tecnológica. A Vestas está a participar em muitos projetos internacionais de parceria e já está aqui em Portugal, de facto, muito bem implantada. Tiago, sei que tem uns status que quer apresentar? Não, se calhar posso ir percorrendo, até porque, Tá bem, em muito bem. primeiro lugar, agradecer não só ao Jaime como à Maria João pelo convite para estar aqui hoje, com muito gosto. O tema é extraordinário e esta ligação Portugal-Dinamarca é de facto muito estreita. E a Maria João tirou-me logo aquilo que era o primeiro slide, que é de facto a parecença entre os nossos descobrimentos e os vikings. Portanto, ambos os povos fomos à procura de algo mais fora das nossas fronteiras e é mais próximo do que pode parecer. Um, e por isso, sim, gostaria de fazer algumas notas sobre uma empresa dinamarquesa que resolveu apostar em Portugal e não resolveu apostar hoje. Na realidade, a primeira turbina, o primeiro aerogerador Vestas foi instalado em Portugal em 91. Portanto, já passaram mais de 30 anos e desde então foi intensificando e criou primeiro através de uma representação e em 2004 foi criada a empresa Vestas Portugal, portanto uma subsidiária direta da Vestas Wind Systems. Portanto, mais uma vez, já passaram mais de 20 anos. E esta aposta tem vindo a reforçar-se. E outro marco bastante relevante foi quando, em 2017, a Vestas, e depois de estar um ano a estudar juntamente com a Deloitte, onde montar um centro de investigação fora da Dinamarca, analisou 99 cidades em todo o mundo, foi reduzindo o espectro, foi reduzindo e acabou por escolher o Porto. E montou aí um centro de investigação onde hoje estão mais de 700 engenheiros e que representa um terço de toda a engenharia da Vestas. Quer dizer que hoje quase podemos dizer, quer dizer, eu costumo usar, nós temos tecnologia made in Portugal na Vestas e as turbinas do futuro, parte delas estão a ser desenvolvidas aqui. Também costumamos dizer que é a nossa Brain Factory, porque muitas vezes fala-se em criação de indústria em Portugal, e depois a indústria muitas vezes está associada à mão de obra intensiva e a Vestas resolveu criar uma fábrica de cérebros que não posso chamar propriamente de indústria, mas é uma fábrica de alto valor acrescentado e que tem permitido não só manter a nossa engenharia, que é reconhecida mundialmente, nomeadamente na Dinamarca, que também temos muita engenharia que é exportada para a Dinamarca, portanto, mas é o reconhecimento da nossa engenharia, como também tem permitido que muitos dos nossos engenheiros que estavam fora, porque em Portugal não havia oportunidades, também está a permitir regressar a casa e implementar até as experiências que têm tido fora do país. As outras parecenças que a Dinamarca tem com Portugal é de facto a ambição na área das renováveis. Estamos aí a par como dos países na Europa com a maior intensidade de renováveis por habitante, capacidade de penetração de renováveis em geral, mas em eólica em particular. Portanto, também aí somos muito próximos e uma vez mais reforça aquilo que foi a aposta da Vestas em Portugal. Como poderão saber, nós temos dos objetivos mais ambiciosos a nível europeu, em termos de capacidade renovável. Em 2030
foi revisto ano passado o Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC 2030, reforçou ainda mais a ambição e o objetivo é que 93% da eletricidade consumida em 2030 seja de uma fonte renovável. Isto juntamente com uma perspectiva de crescimento do consumo, que é verdade que não está a ocorrer ao ritmo que estava no plano, mas isto implica um reforço gigantesco de toda a capacidade renovável em Portugal e no setor eólico em particular, é praticamente duplicar a potência que estava instalada em 2024. Portanto, não há dúvida, sendo a Vestas líder mundial do setor eólico, não há dúvidas que há aqui um potencial gigantesco e daí o reforço da aposta desta empresa dinamarquesa. É verdade que a Dinamarca é um país pequeno, tem empresas gigantescas. A Maria João já disse a Maersk é uma das maiores empresas mundiais, portanto a Vestas está uns patamares abaixo. Mas é impressionante um país que a nível de dimensão é mais pequeno que Portugal, dimensão, população, a capacidade de gerar empresas com presença tão forte em todo o globo. Portanto, sem dúvida que é um país muito, muito atrativo, tanto para importação como para exportação. E, portanto, assim de forma muito, muito resumida, até para dar espaço Tá. Vamos então às passar aqui pessoas. à discussão. Portanto, como eu disse no início, é prática nestas semáticas queixas. Já vão 5 anos e meio, portanto, já fizemos mais de 300 sessões, portanto, já temos aqui uma prática muito instituída. Quem quiser levantar alguma questão ou comentário, por favor, manifeste essa disponibilidade, levantando a mão. De qualquer forma, eu iria, como é habitual também, para criar aqui alguma dinâmica, suscitar aqui algumas pessoas para também darem o seu comentário. O Manuel Alves Monteiro está aqui connosco hoje, é um gosto tê-lo connosco, por ter conhecido, foi presidente da Bolsa, já teve várias funções de gestão e tem também ainda hoje, e tem aqui uma ligação muito especial com a Dinamarca, que ele irá, penso eu, explicar. Manuel, quer fazer um pequeno comentário e também alguma questão aos nossos oradores? Muito rapidamente, não é? Pois já foi com muito gosto que acompanhei que até aqui foi dito. Estou em linha com tudo o que foi referido. Eu, em 1990, conheci uma dinamarquesa em Portugal e depois casei-me com ela e fizemos constituímos família. Tenho 3 filhos que têm aos 16 anos, portanto a regra lá em casa foi aos 16 anos passarem do St. Julian's para a Dinamarca, onde faziam o IB e seguiam as suas vidas. A mais nova hoje está em Amsterdão, nos último mês passou para lá. O que eu posso dizer é que tento cada vez mais passar mais tempo na Dinamarca, não é? Eu já na altura não era por acaso que queria que os filhos aos 16 anos saíssem, porque sou um bocado crítico em relação ao ambiente cultural que vivemos em Portugal. Comparando as elites portuguesas e o quadro em que nos movemos com o quadro geral da Escandinávia, sinto que, designadamente para jovens, serem educados na Escandinávia, em particular na Dinamarca, é um trunfo enorme para o futuro. É um país onde a cultura é uma cultura de respeito, de grande cidadania, de grande responsabilização, e portanto eu valorizo imenso isso, não é? As elites escandinavas, e em particular dinamarquesas, são de grande qualidade, a todos os níveis, nomeadamente ao nível de valores, e portanto tem sido com muito gosto que cada vez mais, apesar de ter ainda bastante atividade em Portugal, cada vez mais tento passar o meu tempo na Dinamarca e agora um pouco na Suécia, onde tenho alguma atividade profissional e, portanto, beneficio disso, não é? O que é que eu posso dizer? Na realidade, eu quando regresso a Portugal sinto sempre aquele travo amargo de não ter uma atividade empresarial na Dinamarca. Nunca a tive, porque estive muito amarrado aqui ao país e, portanto, até hoje não encontrei ainda nenhuma oportunidade de eu próprio desenvolver essa atividade. O que eu diria é que
as oportunidades são imensas quando se passeia pelo país. Eu julgo conhecer os cantos e recantos da Dinamarca, os castelos, como a Maria João referia, os pontos de maior atividade turística e até lúdica, e eu acho que as oportunidades são imensas. Eu aqui mesmo em Portugal tento estimular as empresas e as pessoas que vou conhecendo a visitarem e a terem uma atividade lá, porque o país tem uma capacidade enorme em termos de consumo, não é? É preciso apostar na qualidade, na realidade, como se dizia há pouco, e bem, a Maria João referiu isso com particular destaque, ir para lá vender barato não é o caminho, não é? Há que vender é bom e barato, bom e a um preço justo, não é? A um preço adequado. E, portanto, eu, enfim, tento e julgo que tenho conseguido de onde em onde que empresas portuguesas tenham experiências na Escandinávia, em particular, por exemplo, na Suécia, como está a acontecer neste momento, onde estou a ir com mais frequência. E, enfim, não sei o que é que eu tenho a dizer, não é muito mais. O yoga de que a Maria João falava, é algo que de facto dá muito prazer, porque se consegue interagir com as pessoas de uma forma mais íntima, mas é uma intimidade que permite desenvolver uma relação pessoal, mas ao mesmo tempo profissional, com muito mais riqueza. Os dinamarqueses não gostam de intransparência, adoram a transparência, adoram o rigor, adoram saber que confiam na contraparte, de que confiam na pessoa, no vizinho, na pessoa com quem interagem, e isso é um aspecto que, por vezes, leva a que eu tenha sentido que algumas experiências não tenham resultado muito bem, porque as pessoas não percebem que há um quadro, há um mapa cultural que é particularmente distinto e que resulta deste aspecto, é que, de facto, somos todos europeus, mas estes aspectos da cidadania, do respeito, o grande respeito que há pela pessoa que está sentada ali ao lado, que está na minha frente, que é preciso respeitar até o próprio silêncio dela. Basta, nós entramos num restaurante com 50 pessoas, aqui em Portugal, e é uma barulheira. E é preciso falar alto para que os nossos amigos de mesa nos ouçam. Na Dinamarca, o restaurante está cheio e as pessoas falam baixo como se estivessem em casa na sua sala de estar. Porquê? Porque todos se respeitam uns aos outros. Os cães não ladram, que é o que eu costumo dizer. Em Portugal, os cães ladram. Na Dinamarca não ladram porque eu, quando tenho um pet que dou aos meus filhos, os filhos e os próprios, a família têm um cursozinho para perceber como é que se deve lidar com o pet, com o cão, não é? E o cão tem que estar registado e tem que ter um determinado acompanhamento profissional. E, portanto, tudo isto para quê? Para evitar que haja esta conspurcação, se quisermos, da vida do vizinho ou da vida das pessoas com quem nos relacionamos. E, portanto, eu diria que é um país estimulante, extremamente cativante, e onde, na realidade, vale a pena visitar, com certeza, mas não será tanto aqui esta sessão de promoção de turismo, é mais de promoção de interação negocial e empresarial, e eu acho que é um país extremamente apelativo e gratificante, não é? Fantástico, André. Muito obrigada. Foi um gosto revê-lo e a partir de agora também vou começar a mandar convites para as outras sessões e quando quiser é sempre um gosto. Nós temos aqui, e tem estado connosco também com muita, digamos que, frequência, ou pelo menos sempre que pode, o Dr. Carlos Costa, como sabem, foi antigo de Portugal. Dr. Carlos Costa, quer fazer um pequeno comentário em relação à sua visão sobre a Dinamarca, esta relação entre Portugal e a Dinamarca no contexto europeu? Obrigado pelo convite. Eu confesso que depois do Manuel Alves Monteiro ter falado, eu não tenho autoridade para falar, a não ser que reconheço nos dinamarqueses todas as qualidades que ele referiu e só salientaria um ponto que é importante aqui realçar, que é o sistema educativo, a articulação que estava subjacente à intervenção do engenheiro Marco Amaro, a articulação entre o sistema educativo e o sistema de formação profissional e o sistema de investigação, a articulação entre este triângulo e o sistema empresarial, o que implica que há uma noção de propósito nacional, uma noção de objetivo nacional que não necessita de uma
eu diria, de uma diretiva, porque é um sentimento partilhado. Eu não sei se o engenheiro Marco Amaro eh, pode confirmar isto, ou o meu colega Alves Monteiro, mas o meu sentimento é que há uma pauta que todos conhecem, que todos respeitam, no que diz respeito à atividade económica e aos objetivos económicos, que passa essencialmente por valorização do conhecimento, valorização da educação, valorização da investigação e uma outra dimensão que é compreender que a questão não é de maximizar a produção, a questão é de maximizar o valor da produção, que é completamente diferente e o que explica que depois haja uma grande preocupação com tudo que tem a ver com o design, obviamente a partir de uma perspectiva que é a perspectiva essencialista e minimalista da cultura escandinava. Estes são ou melhor, os pontos que eu faço a partir do meu ponto de observação e reconheço, porque convivi bastante com dinamarqueses, reconheço que as questões da transparência, da previsibilidade e diria da honorabilidade são claramente valores que se materializam ou não, e se não se materializam, não sustentam uma relação comercial ou uma relação pessoal. Há que perceber que estamos a trabalhar com uma sociedade que vê com algum ceticismo os valores latinos ou as pequenas artimanhas latinas. Mas eu deixaria isso para a sua autora e para o engenheiro Marco Amaro e para o Alves Monteiro para confirmar, porque o meu sentimento é abre-se o livro, explica-se o que se quer. Não há nenhuma dificuldade em entender que há interesses em conflito, não há nenhuma dificuldade em entender que quando há interesses em conflito há que encontrar um compromisso, e também não há nenhuma dificuldade em entender que um compromisso só é bom quando as duas partes saem confortáveis, do acordo. E julgo que isso é a base, o cimento da coesão social da Dinamarca. É a ideia de que a coesão assenta não na subordinação, mas na partilha, e assenta, por outro lado, no princípio de que todos se têm que sentir confortáveis com o estar, com o sentimento de pertença e com o estar em comum. Mas eu deixava isso para o Alves Monteiro, ele pode-me Sim, sim, muito bem. invalidar completamente, mas é o sentimento que eu retiro Muito bem, do Dr. meu Carlos Costa. contacto com os dinamarqueses. Eu depois passo aos nossos oradores e também ao Alves Monteiro, dado esta relação especial que ele tem com o país. E muito obrigado pela sua nota, é sempre um gosto começar a tê-lo connosco. Não sei se, antes de passar aos nossos oradores e também ao Manuel Alves Monteiro, não sei se mais alguém quer colocar uma questão. Nós temos aqui connosco o Joyce. O Joyce Fernandes foi durante muitos anos diretor da Microsoft e, portanto, lidou com muitos mercados internacionais. Presumo também que com a Dinamarca. Joyce, quer fazer algum comentário da sua experiência internacional intensíssima e na área da educação em particular em relação a esta matéria? Não sei se nos está a ouvir, Joyce. Joyce, não sei se nos está a ouvir. Muito bem. Nós às vezes temos aqui alguns problemas de comunicação. Pronto, muito bem. Não sei se há mais alguma questão. Presumo que mais ninguém quer comentar nada. Então passamos aos nossos. Então fazemos o seguinte. Eu passava ao Manuel Alves Monteiro com a concordância dos nossos oradores, dado que pronto, ele foi também, de certa forma, questionado, ou pelo menos notificado relativamente a um comentário, e com muito gosto, e depois passo a palavra aos nossos oradores. Vamos começar pelo Tiago, pelo Marco, e depois acabamos com o João. Manuel Alves Monteiro, por favor. Bem, muito rapidamente, estou em linha com o que dizia o meu amigo Dr. Carlos Costa, na sua apreciação. Na realidade, a relação, que é um aspecto que também foi aqui levemente focado, a relação do cidadão com a administração local e central é muito interessante, porque o país é bastante descentralizado e isso permite, olha, por exemplo, o que aconteceu com uma pessoa familiar minha, que foi viver agora para a Dinamarca e quando lá chegou foi-lhe oferecida um tour pela região e uma série de exames médicos.
que vai fazer para perceber como é que a sua saúde está. E, portanto, o entrosamento das pessoas na comunidade é muito importante, a razão também pela qual, por exemplo, nós na Dinamarca não assistimos, em particular em Copenhaga, a um problema de inserção racial, como acontece em outros sítios, como, por exemplo, está a acontecer na Suécia, e que eu tenho testemunhado. Porquê? Uma preocupação enorme de que as comunidades não dinamarquesas sejam dispersadas na sua inserção pela cidade e não colocadas em guetos, como tem acontecido em muitos locais. Eles têm essa preocupação dessa integração e dessa inclusão, o que torna a sociedade bastante mais pacífica, mais inclusiva. O sistema de ensino é muito bom, é fantástico, não é? Porque na realidade tem boas instalações, desde logo, não é que isso seja o aspecto mais importante, mas percebe-se Sim. como a juventude vive o ensino de uma forma qualitativamente superior. E, por exemplo, quando eu hoje vivo em Cascais, nos últimos 20 anos tenho vivido em Cascais e relaciono-me em Portugal, relaciono-me com muitos escandinavos e em dinamarqueses em particular. E como dizia o Dr. Carlos Costa e bem, a preocupação que eles têm em tentar descodificar a cultura portuguesa e perceber como é que conseguem acautelar as situações de assimetria de informação que possam ser desfavorável para eles. De facto, há como ponto de partida em relação aos escandinavos aquela ideia de que, enfim, as culturas do Sul são um pouco mais difíceis de entender e, portanto, eu julgo que uma empresa portuguesa, quando vai para a Escandinávia, tem que ter isso em mente e eu percebi que a Visabeira, de alguma forma, pôs um foco grande na sua relação com a comunidade e com a forma como interage e como quer ser transparente para criar essa confiança, e eu acho que esse que é um ponto central a ter em conta, não é? Muito obrigado. Muito bem. Passamos agora ao nosso amigo Tiago, depois ao Marco e depois acabamos com o João. Tiago, por favor, comentários ao que foi dito. Não, também de acordo, é uma cultura efetivamente distinta, mas vemos e temos no caso da Vestas, vários dinamarqueses que também vieram em missões de alguns anos para Portugal, com uma integração relativamente fácil, no sentido de que nós somos de facto um povo que recebe muito bem, e que tenta integrar. E acho que isso depois se nota ao contrário. Também temos vários colegas portugueses na Vestas em particular, que estiveram vários anos na Dinamarca, integrados dentro da Vestas, e que o sentimento é parecido. Portanto, apesar de culturalmente haver aqui umas diferenças muito grandes, e nós temos muito a aprender com eles, não só a nível de cultural, a nível de pragmatismo, a nível já nem digo eficiência, porque às vezes simplesmente é não complicar o que pode ser simples. Acho que temos muito a aprender e muito a explorar nestas colaboração estreita e sinergias com o povo escandinavo e com a Dinamarca em particular. Eu, estando numa empresa dinamarquesa, acabo por ser mais próximo, mas acho que isto é um bocadinho amplo aos países escandinavos, não é? Muito bem, Tiago, e muito obrigado pela disponibilidade. Foi importante termos aqui, de facto, um testemunho muito interessante de alguém que representa uma empresa de referência, que de facto todos nós admiramos e que, sobretudo, quem está nestas áreas das tecnologias. A Vestas tem, de facto, como disse muito bem, Tiago, um cluster ali na zona de Matosinhos, portanto, junto ao Porto, mas tem, obviamente, uma presença já muito forte no país todo. Passo então ao Marco. Bem, eu começava por dizer que nós, de facto, temos uma cultura muito distante daquilo que é o dinamarquês. Portanto, são culturas, diferentes. É muito difícil, muitas vezes, entender o que é que vai na cabeça deles. Mas uma coisa é certa, nós, ao longo destes anos, temos conseguido temos conseguido manter, portanto, eu lembro-me inicialmente, em 2014, sempre disse ao que vínhamos, portanto, que somos uma empresa e pessoas que correm maratonas e não correm corridas ao sprint. Portanto, não somos aquelas pessoas que vêm para fazer um projeto, ganhar o nosso e ir embora. Portanto, porque de facto percebemos que na Dinamarca não podia ser assim. Na Dinamarca,
para nós nos estabelecermos, precisamos de participar, precisamos de perceber e participar ativamente naquilo que são as regras locais, portanto, aquilo que é o sindicato, a relação com o sindical. Precisamos de entregar essencialmente trabalho de qualidade, a tempo e horas, bom e barato, digamos que muitas vezes é muito difícil para nós conseguirmos conciliar aquilo que são os altos custos que temos com aquilo que são os proveitos, mas temos conseguido ultrapassar uma série portanto, uma série de problemas e vamos nos mantendo. Portanto, hoje em dia já somos vistos não tanto como portugueses, mas também já uma empresa e um player do sistema. O sistema, de facto, o sistema de educação, toda a gente é diferente de Portugal. Aqui há um encaminhamento quase generalizado para aquilo que é a escola profissional. Portanto, eles vão fazer uma especialização numa área durante o 10º, 11º, 12º ano e depois é que tiram ali um ano sabático para terem mesmo a certeza que é aquilo. Alguns vão viajar, outros começam a trabalhar noutras empresas no outro ramo, só depois é que vão para as universidades. Portanto, acaba por ser uma cultura diferente, mas funciona muito bem e o país tem o potencial que tem, não é? E numa pequena dimensão comparativamente connosco, sou metade da população, sensivelmente, mas o dobro do PIB. Portanto, há aqui uma organização diferente, há um pensamento diferente e nós devíamos aprender muito com eles, porque, de facto, são uma grande potência económica europeia. Muito bem, Marco. Muito obrigado também pela disponibilidade e continuação dos maiores sucessos. É importante que temos empresas portuguesas que fazem a construção da nossa imagem lá fora. Pronto, e o Grupo Visaber, e em particular a empresa onde o Marco está, tem feito esse caminho. Muito obrigado também e votos maiores sucessos. Pronto, e para terminar, last but not least, como costumo dizer, a Maria João. Eu agradecia muito à Maria João, que conheço há muitos anos, digamos que o empenho que pôs nesta sessão, o trabalho fantástico que tem feito ao longo de muitos anos na ICEP, em vários contextos, agora na marca, e também desejar votos maiores sucessos. Maria João. Obrigada. É assim, eu acho que, em primeiro lugar, nós como portugueses, tendo aquele ditado em Roma ser romano, não somos dos que temos mais dificuldades em adaptarmos à cultura dinamarquesa no geral. É óbvio que eles têm coisas que são diferentes e bastante diferentes. A questão da confiança é um bocadinho porque há coisas que os dinamarqueses não perdoam mesmo. É não cumprir um prazo, não chegar a horas, não pagar a horas. E essas coisas, os portugueses às vezes não é assim tão mau. E para um português não é assim tão mau. Se não pagar naquele dia, paga no outro a seguir e não é assim tão mau. Não cumprir aquele prazo, se chegar 5 minutos atrasado também. Mas isto para um dinamarquês é falta de respeito, é as coisas do pessoal do Sul, não é? Não chegar a horas. Eu, por exemplo, ainda hoje fui ali a uma loja de vinhos. E estava a falar com a senhora quando eu tirei aquela fotografia do vinho do Porto, estava a falar com a senhora e com a dona da loja, que é uma enóloga, e estava-lhe a perguntar, comecei a falar a conversa e depois comecei a falar de importadores de vinhos e não sei o quê, e eu comecei-lhe a perguntar se ela precisava de alguns vinhos e ela disse, sim, mas eu já tive alguns, mas eles depois não cumprem os prazos. E pronto, e depois também já tive aqui algumas empresas que depois os senhores elas fazem as encomendas e depois não entregam as encomendas. E este tipo de coisa é que é confiança que os dinamarqueses não suportam. E isto é o que também nós, aqui, enquanto delegados da ICEP, infelizmente, ainda temos que eu gostava de dizer que já não existe, mas infelizmente ainda existe. É um bocadinho aborrecido
mas ainda temos às vezes que lidar com isto. Não, infelizmente já não é muito, mas ainda acontece. E portanto, esta confiança, este tipo de confiança é fatal para um dinamarquês e temos que nos livrar de todo. Nós sabemos que estamos muito melhor, que já não acontece sempre, mas é esta confiança às vezes. Por exemplo, também vou dar, não é só dizer não vamos enfiar todos a carapuça, mas, por exemplo, no outro dia eu fui a uma sessão de como lidar com estas coisas das práticas de trabalho, etc. E uma dinamarquesa disse-me isto. Ela tinha um trabalho com a Índia, uma empresa indiana, portanto, ela estava a fazer um trabalho de publicidade e mandou uns desenhos para o partner, para o colaborador que estava na Índia, que tinha que fazer overnight, tinha só que traduzir, que fazer os desenhos à noite e tinha que traduzir os desenhos para inglês e fazer as maquetes e não sei o quê. E esqueceu-se de enviar o logo da empresa. E quando enviou, portanto, quando voltou no dia seguinte, o que é que o indiano, a empresa da Dinamarca tinha, o que é que a empresa indiana tinha feito? Tinha feito as maquetes todas e como não tinha encontrado o logo, fez um novo logo. E enviou os trabalhos durante o dia, eles só tinham aquele dia para fazer o trabalho. Portanto, fez o trabalho todo de publicidade, mas como eles não tinham enviado os logos, o indiano solicitamente inventou um novo logo. E sabem o que é que a empresa dinamarquesa fez? Uhum. Alguém é capaz de dizer o que é que a empresa Então, depois, de dinamarquesa fez? facto, não sei. Despediu o indiano porque achou que havia uma quebra de confiança. Sim, estou a perceber. Pois, exatamente isso. É Isto a é questão que da é a confiança, questão da confiança para os dinamarqueses. E eu atualmente. perguntei o quê? E eles dizem não. É porque isto é a quebra de confiança. Isto é que é a quebra de confiança para um dinamarquês. Atenção! Não é mais nada. Isto é a quebra de confiança para um dinamarquês. Porquê? Porque se havia um problema, ele devia ter dito logo. E eu pensei assim: isto era overnight, tu já devias estar a dormir, o trabalho e o lazer estavas a tomar conta dos teus filhos. Isto para um português não entra na cabeça. Exatamente. Atenção, isto é que é a quebra de confiança para um dinamarquês. Não é as outras coisas soft. Eu só queria dizer mais uma coisa. Isto é só just food for your thought. Exatamente. E só mais uma coisa que não focamos muito, mas que eu acho que vale a pena também pensar, porque acabámos por não falar nisto, mas que é muito importante na sociedade dinamarquesa, é a questão das parcerias público-privadas de como o Estado e o privado e o público funcionam de uma maneira incrivelmente virtuosa, digamos assim. Sim. Ah, tudo o que eu ainda semana passada, o fim da semana passada, mas em vários momentos já trabalhei aqui, quer na área, em todas as áreas, na área da saúde, na área das energias, em todas as áreas, eles têm uma coordenação fantástica, entre o setor público e o setor privado, em que os players, trabalham todos em conjunto para se articularem e desenvolverem o trabalho eh, em benefício do país. E, portanto, as empresas portanto, no fundo, por exemplo, na energia, existe uma entidade que é o State of Green, em que as empresas, as grandes empresas e o resto das empresas, mais o Estado, mais as entidades públicas, mais, portanto, todos trabalham para em termos de investimento, para desenvolver o trabalho, os projetos, e trabalham estratégias de longo prazo, a 20 anos, a 30 anos, as estratégias de desenvolvimento para o país, os investimentos públicos, tudo isso é trabalhado com projetos que passam governos, passam, enfim,
passa tudo e as pessoas, toda a gente sabe para onde vai e em que direção vai. E isso é fundamental. E podem pegar em qualquer área, vão ao Healthcare Denmark, vão ao State of Green, vão a qualquer lado. Além disso, a informação é transparente e pública em qualquer área que queiram saber, em qualquer setor. É só ir à internet e sabem quais são os projetos públicos, são os projetos e para onde é que se vai com as confederações, com o Estado, com as empresas, e sabe-se para onde é que se vai e quais são os projetos de investimento naquela área, e está tudo escarrapachado para toda a gente saber. E isto é Pronto, fundamental. muito bem, Maria João, e muito obrigado também. Antes disso, o Joyce, entretanto, que como eu disse, foi diretor da Microsoft durante muitos anos e conhece muito bem todas estas dinâmicas, já conseguiu agora ter acesso, digamos, ao som e à imagem. Joyce, quer fazer uma breve nota de comentário e com isso terminamos? Sim, muito breve, Jaime, muito Sim, sim. obrigado e peço Com muito desculpa a gosto. todos pelo mini problema técnico que está resolvido. Tanto como o Jaime disse, eu tive a oportunidade de, enfim, ter viajado por este mundo fora, olhar para sistemas educativos e para o papel das tecnologias nos mesmos, e fiquei surpreendidíssimo com o que vi e aprendi na Dinamarca. É um país que tem, como todos sabem, os resultados PISA muito elevados na educação, fazem, contudo, uma utilização tecnológica muito cuidada, muito criteriosa, e que os resultados estão aí. Portanto, eu corroboro tudo aquilo que ouvi em relação à Dinamarca, à qualidade de ensino, e basicamente testemunhei, e acho que é uma aposta. É uma aposta ganha a educação na Dinamarca. Muito obrigado, Jaime. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Acho que foi uma sessão muito interessante. A gravação depois está disponibilizada e continuação de boa semana. Obrigado. Queria lembrar que Obrigada, Jaime. o outono começa na próxima segunda-feira e, portanto, aproveito também para desejar um excelente outono a todos. O verão está a acabar, mas o outono também é uma boa estação. E temos que saber. Igualmente. Muito obrigado também. Continuação de boa semana para todos. Obrigado. Obrigado. Boa noite.